Sempre de dar as boas-vindas aos companheiros que estão chegando hoje pela primeira vez. Sintam-se todos acolhidos e abraçados por todos nós, mas especialmente pela diretoria espiritual amorosa de nossa casa. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos também saudar aos nossos irmãos que nos acompanham através da internet. Então, para aqueles que não sabem, todas as nossas reuniões, todas elas, são transmitidas através da internet, pelo nosso site www.celd.org.br. Então, entramos lá no site, clicamos lá CELD ao vivo e já estamos sintonizados aqui com a casa. Às vezes não estamos com condições de vir, mas nem por isso deixaremos de estar participando e sintonizados com os estudos daqui da nossa casa em todas as reuniões, tá bom? Nesse horário nós estudamos o livro dos médiuns, não é? E quem vai desenvolver o estudo para nós nessa noite é o Edson Damião, o companheiro Edson. E o evangelho vai estar a cargo da companheira Aline. Vamos então à leitura da nossa página de preparo, que é uma página do Espírito Emmanuel, do livro Indulgência e Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nos diz assim Emmanuel, no título da nossa página é Ver, né? E nos diz assim Emmanuel: a visão não é exclusivamente dos olhos. Refletir é ver com a consciência. Imaginar é ver com o sentimento. Calcular é ver com o raciocínio. Recordar é ver com a memória. Por isso mesmo, a visão é propriedade vasta e complexa do espírito que se amplia e se enriquece constantemente à medida que poderes e emoções se nos desenvolvem e aperfeiçoam. Quem deseje realizar aquisições psíquicas de clarividência, com proveito nos celeiros da vida, ilumine o próprio coração, a fim de que o entendimento, em se exteriorizando através dos nossos sentidos, nos regenere o mundo interior, reajustando-nos ao idealismo e equilibrando-nos os desejos na direção do bem infinito. Quem procura o lado melhor dos acontecimentos, a parte mais nobre das pessoas e a expressão mais útil das coisas, está conquistando preciosos acréscimos da visão espiritual. Enquanto nos confiamos às paixões perturbadoras, tateando nas trevas do egoísmo ou do ódio, varando o gelo da indiferença, atravessando o incêndio da incompreensão e do desvario, ou vencendo os pântanos do desregramento e da intemperança, não poderemos senão ver superficialmente os problemas inquietantes e dolorosos que à terra se ajustam. Façamos luz no espírito e conseguiremos descobrir os horizontes da própria imortalidade. Todos enxergam alguma coisa na vida comum, entretanto, raros sabem ver. Ajustemo-nos aos princípios do vidente divino, que soube contemplar as necessidades humanas com amor e perdão do alto da cruz e, por certo, começaremos desde agora a penetrar na claridade sublime de nossa própria ressurreição. Emmanuel. Depois desta página, né, meus irmãos, com essas orientações de Emmanuel para todos nós, já estamos aí, ó, com o nosso coraçãozinho bem, começando a ficar bem trabalhado, né? Então, vamos agora fazer a nossa prece para início da nossa reunião dessa noite. Senhor Jesus, bom e amado Mestre,
aqui nos encontramos, mestre e amigo, mais uma vez reunidos em teu nome, para juntos, Senhor Jesus, estudarmos os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Hoje, Senhor, estudaremos o livro dos médiuns. E é por isso, bom e amado mestre, que te agradecemos por essa oportunidade bendita de estarmos numa casa séria de estudos, acolhidos e sustentado por benfeitores espirituais iluminados. Então, bom e amado mestre, agradecidos também te pedimos que envolva-nos a todos, Senhor, encarnados e desencarnados. Envolva bem como o Senhor Jesus, os companheiros Edson, Damião e Aline, que hoje, Senhor, estão responsáveis pelas nossas reflexões. Assim, bom e amado mestre, em teu nome, em nome da diretoria espiritual amorosa de nossa casa, Leon Denis, Allan Kardec, mas sobretudo em nome de Deus, esse Pai amoroso e bom, pedimos a permissão para iniciarmos a nossa reunião de estudos e passes em torno do livro dos médiuns. Fica conosco, bom e amado mestre, abençoa-nos, que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, nós, como falamos, estudamos o livro dos médiuns nesse horário, às segundas-feiras. E hoje o nosso estudo vai ser o seu capítulo 14, dos itens 164 a 174. Então, são muitos itens. Nós vamos ler o 164, que está de comum acordo com o Edson Damião, que é o companheiro, que vai fazer o estudo, e diz assim: médios sensitivos ou impressionáveis, E nos diz assim o 164. Chama-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de roçadura sobre todos os membros, que elas não podem explicar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis. A impressionabilidade é, dessa forma, muito mais uma qualidade geral do que particular. Constitui faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Ela difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual não se deve confundi-la, pois há pessoas que não têm nervos delicados e que sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos, assim como outras, muito irritáveis, absolutamente não os pressentem. Esta faculdade desenvolve-se pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que dela é dotado reconhece, pela impressão que sente, não somente a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas até a sua individualidade, como um cego reconhece, por um certo não sei o que, a aproximação desta ou daquela pessoa. Ele se torna, com relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, ao contrário, é penosa, ansiosa e desagradável. Há como que um odor de impureza. Então, nós agora vamos passar a palavra ao companheiro Edson, envolvendo nosso irmão com as nossas melhores vibrações de carinho e de paz. Que Deus abençoe teu estudo, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que os nossos agradecimentos sejam primeiro aos espíritos que podem nos orientar a falar da temática que é falar sobre mediunidade. Um aspecto importante, além, claro, de primeiro a gente solicitar a presença de quem entende, e graças a Deus a casa é segura e séria,
a gente pode contar sim com a parceria e a cooperação desses amigos que entendem a relação da mediunidade na vida do médium espírita. E a gente sabe, não podemos também deixar de comentar, que o grande pesquisador, eu me torno até repetitivo quando venho aqui, porque o grande pesquisador que a gente deve honrar em relação às pesquisas dos fenômenos psíquicos é o nosso professor Ernesto Bozano, que é o patrono do encontro de mediunidade, se não me engano, no estudo do Livro dos Médiuns também, né? Aqui em nossa casa. O que a gente pode ver de diferencial em relação à mediunidade, que é uma faculdade que não foi criada nem inventada pela doutrina espírita? Vocês hão de concordar comigo que a mediunidade ela é atemporal. Ou seja, se a gente pegar até a Bíblia, a gente vai ver uma série de fenômenos mediúnicos acontecendo. E principalmente também, no caso específico nosso hoje, que é o capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, dos itens 164 a 174, e essas faculdades mediúnicas que nós vamos ver hoje, elas sempre ocorreram nos povos antigos também. Aonde é que a gente está querendo chegar? A doutrina espírita realmente é um marco, é um divisor de águas em relação às manifestações dos espíritos e principalmente a utilização que os espíritos fazem daqueles que somos quem? Os médiuns, ou seja, os intermediários dos espíritos. Os intermediários sempre existiram? Sempre existiram. Mas a gente vai ver também em algumas civilizações antigas que o poder do intermediário ele estava restrito a um médium, não é que não tinha esse nome de médium, né? Mas um comunicante, uma pessoa que tinha a possibilidade de relacionamento com o mundo espiritual e que era depositado nele toda essa carga, essa gama de poder, entre aspas, que só ele tinha. E isso possibilita também, e possibilitou em algumas civilizações, um comércio com a mediunidade, que graças a Deus não é o nosso caso. Então, com a doutrina espírita, e em especial, é um convite que a gente faz a vocês, é muito importante a gente, quando estuda a mediunidade, a gente relacionar lá nas noções preliminares, principalmente o capítulo que Allan Kardec, junto com os espíritos no Livro dos Médiuns, intitulou com uma pergunta: existem espíritos? Quando a gente percorreu as noções preliminares, a gente concordou com Kardec e com a doutrina espírita que os espíritos existem. Foi o tema de um encontro de mediunidade que não tem muito tempo, deve ter uns 5 anos. Junto disso, a gente está percebendo também, e já no Livro dos Espíritos, lá em 1857, que é o livro que antecede o Livro dos Médiuns, a gente vai ver com os espíritos e com Kardec que os espíritos são as almas dos homens despojadas do invólucro corporal. Ou seja, os espíritos somos nós. Mais para frente, a gente vai ver também aqui no estudo que essa questão de escutar espírito e ver espírito, no nosso caso, por exemplo, na assembleia que estamos aqui, ela é por hora, vamos botar com bastante cuidado isso. No nosso caso agora, ela é questionável. Vocês são espíritos e estão me ouvindo, mas não são médiuns auditivos. Pelo menos em grande maioria. Eu não tenho habilidade para identificar isso. Na nossa casa, geralmente, quem faz essa identificação são os espíritos. E não é comum que os espíritos da nossa casa ditem e marquem determinados médiuns com essas faculdades mediúnicas. Por que será? É uma questão para a gente pensar. De início, Emmanuel, na nossa página, ele já abriu aqui uma clareira para a gente investigar. Porque ele disse
que a visão não é exclusivamente dos olhos. A gente vai encontrar nas perguntas iniciais, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 134, por exemplo, pergunta: o que é a alma? A alma é um espírito encarnado. No capítulo da emancipação da alma, as questões de número 400 em diante, se a gente relacionar e fazer um ping-pong com esse capítulo aqui, a gente vai ver que realmente o calço do piano estava faltando lá. Allan Kardec, por exemplo, no capítulo do método, nas noções preliminares, ele nos dá uma sequência de leituras das obras doutrinárias para a gente não ficar com conhecimento limitado, fechado. Vocês também vão concordar comigo que por diversas vezes, quando nós pegamos determinados temas de O Livro dos Médiuns para estudar, compreender e entender aquele tema e comparar, contextualizar com a sensibilidade nossa, se a gente não pega o Livro dos Espíritos, parece que está faltando alguma coisa. Porque senão a gente fica muito apaixonado por um livro do Pentateuco, esquecendo que o nome Pentateuco quer dizer, no mínimo, mais de 4. Não estamos fazendo uma apologia de que a gente precisa exibir canudos e títulos como médiuns espíritas, como se tivéssemos uma ISO 14.000. Não é isso. Mas se nós somos os médiuns espíritas do século XXI, estudantes e trabalhadores da doutrina espírita, a serviço dos espíritos numa casa espírita que estuda Jesus e Kardec, então a gente precisa estudar os livros espíritas e também os livros clássicos espíritas. Às vezes é meio chato falar, e a gente tomou umas chicotadas lá no encontro de mediunidade, quando a gente começou forçosamente, precisamos ler Gabriel Delany. Precisamos, vez ou outra, para entender os fenômenos anímicos, porque são os fenômenos produzidos por nós mesmos, pela nossa alma. Porque senão a gente vai botar na conta de que tudo é espírito, tem defunto. Então a gente tem horas que tem que ir lá e pegar Aksakoff com o livro Animismo e Espiritismo. Tanto é, não sei, não posso fazer isso no sentido de ser uma estatística. E nem estou autorizado, é só um comentário porque penso que pode estar acontecendo. Temos uma livraria em nossa casa. Quantos de nós adquirem os livros de Gabriel Delany e de Aksakoff? A gente precisa refletir nisso. Quem de nós já avançou um pouco em pelo menos um livro do professor Ernesto Bozano? Allan Kardec não invalida que a gente estude esses clássicos. E em momento algum. Vez ou outra no meio espírita, e isso a gente vai ter que tomar muito cuidado. Não estamos desmerecendo e diminuindo o valor inegável do espírito André Luiz, mas colocando as informações que o espírito André Luiz, vamos utilizar até algumas delas aqui para falar do médium falante, faz parte hoje do nosso estudo, mas a gente vai ver que existem outras leituras que são mais antigas e que são uma base, o fundamento para a gente entender o que de verdade Allan Kardec está chamando a nossa atenção no Livro dos Médiuns, quando ele fala, por exemplo, dos médiuns impressionáveis. É fato também que Kardec não aprofundou as suas pesquisas no Livro dos Médiuns. A gente vai encontrar onde é esse aprofundamento? Nos artigos da Revista Espírita. Aqui, por exemplo, a gente trouxe um dos artigos que fala de um médium. A pronúncia não sei correta, se é o senhor Adrien ou o senhor Adrien. Um médium com muitas faculdades auditiva,
vidência, um médium impressionável e principalmente com uma qualidade moral inegável. Está no artigo da Revista Espírita. Por quê? Se a gente pega o capítulo específico de hoje, que começa lá com a questão 159, às vezes a questão 159 para a gente já virou quase um plástico de carro de espírita. Todo aquele que sente num grau qualquer é por esse fato médio. A gente decorou isso. Isso precisa ser aprofundado. Porque na questão 159, Kardec também vai e abre um outro campo de investigação e vai dizer para a gente, mas naqueles que a faculdade é bastante caracterizada, o que a gente chama de ostensivo, precisa ser intenso e bastante caracterizada. Ele diz para a gente, entretanto, usualmente, essa qualificação só se aplica naqueles em que a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e traduz-se por efeitos patentes de uma certa intensidade. Na generalidade nossa, todos nós somos médiuns, porque a gente, de certa forma, a gente comunica com os espíritos, porque nós somos espíritos. Só que Kardec está alertando aqui, no item 164, que chamam-se assim os médiuns sensitivos ou impressionáveis, que são pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de roçadura sobre todos os membros, que elas não podem explicar. É uma variedade que não apresenta caráter definido, porque todos são. Não necessariamente, são necessariamente impressionáveis. A impressionabilidade é, dessa forma, uma qualidade geral do que particular. Eu, recentemente, peguei um estudo da nossa irmã, da nossa amiga Deusa Nogueira, e o acaso realmente não existe. É um estudo dela que existe no canal da nossa Casa Espírita, que é o mesmo tema que estamos falando hoje. Aí Deusa fez um comentário que é bom a gente até ficar alerta. Vou repetir aqui para vocês, eu não estou colando lá dela não. Mas é interessante isso. Ela lembrando que essa característica nossa de ser impressionável, de ser sensitivo, a gente tem que tomar um cuidado enorme. Quando eu ouvi no estudo dela, eu comecei a fazer uns exercícios voltando no tempo. Por quê? Nós médiuns temos a sensitividade, a gente tem a impressionabilidade, mas na escala espírita, a gente já viu que a nossa posição não é de espírito bom nem de espírito puro. O relacionamento habitual nosso não é com o espírito superior. Então, a gente já deduz, doutrinariamente, que um contato maior que a gente é, entre aspas, cutucado, é pelo plano inferior. Numa assembleia como a que estamos aqui, é lógico que a inspiração e a intuição, ela deve ser superior, porque há uma proteção nas cercanias da reunião pública. Tanto nós que aqui falamos, tanto quanto vocês que estão ouvindo, independente de estarem na condição de médiuns que levantarão daqui a pouco para o passe, ou outros que se beneficiarão do passe, se na 159 todos somos médiuns, então todos somos influenciados. E no nosso caso, hoje, nessa hora, todos nós somos impressionáveis de quem? Dos espíritos superiores que aqui estão. Não são impressionáveis no sentido de processos hipnóticos porque estão ouvindo a voz do Edson Damião. Não é assim. Mas Deusa Nogueira comentando que essa impressionabilidade, às vezes ela funciona em sentido confuso. E como é que ela falou? O que pode acontecer? Ela deu um exemplo até do relacionamento dela conjugal. Alguns de nós, mesmo até os que não somos casados, uma ou outra pessoa dentro de casa conversa ou fala, dá uma orientação, o outro entende completamente equivocado. E se não tomar cuidado,
e isso vira uma confusão enorme. E médium do porte que nós somos, a gente tem uma tendência a escutar uma coisa e interpretar outra. Eu já vi uns risinhos de boca assim para um lado, porque eu pensei que acontecia isso só comigo. Eu sou casado com o médium da casa, então tem gente aqui na casa que acha que o culto no lar na minha casa é uma usina de luz. Edson, Damião e Luciana, eles são o máximo. Então, um fala X, o outro fala sim. Só não fala amém porque não são católicos. Os dois são médios de incorporação e trabalham na cura. Uma outra pessoa muito significativa na nossa casa, aí deu o dado de realidade. Quando eu, já casado com ela, conversamos uma vez na cantina, não vou dar nome, mas uma pessoa muito séria na casa falou: eu imagino, se não tiver vigilância, como é que não deve ficar na tua casa? Dois médios de incorporação conversando. Definindo educação de filhos, decisões do planejamento financeiro, porque é o cotidiano do médium. Somos nós que ouvimos os espíritos. Somos nós que sentimos os espíritos. Então a gente vai precisar, sim, como diz Emmanuel, apurar o nosso olhar e o nosso sentimento. Porque a gente vai ter que dizer ao que veio a quem a gente quer escutar e a quem a gente quer ver. A vidência no sentido que Kardec traz aqui, e que a gente vê no artigo da Revista Espírita com o Sr. Adrien, ela realmente é retumbante, ela é muito patente. Mas Allan Kardec diz aqui no item de O Livro dos Médios, que ela não é no cotidiano, não acontece com todo mundo. Semana passada, eu ouvindo um estudo até de uma pessoa de Campinas, eu achei até que ele fez uma brincadeira super saudável, mas pelo menos me ajudou a posicionar a cabeça. O estudante lá de uma casa espírita em São Paulo, ele falando: amigo, quase sempre, de 10 médiuns que se dizem auditivos ou videntes, 11 não são. Porque a gente não encontra médium com essas faculdades mediúnicas assim com facilidade. E nem nós somos. Por que será? Por exemplo, na nossa casa, em grande parte de nós não precisamos de vidência para trabalhar mediunicamente. Graças a Deus. Não damos conta da nossa cabeça e, geralmente, se a gente tem o processo de vidência muito aberto e escancarado, a gente já sabe onde a gente vai parar. O Sr. Adrien é diferente. O Sr. Adrien é membro da Sociedade de Estudos Espíritas. Sr. Adrien aqui, Kardec escreveu o artigo e está afirmando que o Sr. Adrien tem todas essas faculdades reunidas nele, porque ele é verdadeiramente um homem de bem. Vocês já leram um homem de bem lá no Evangelho? A gente começa a ler um homem de bem, aí no segundo parágrafo a gente já fica assustado, porque eu quando leio eu fico assim, mas é muita coisa. Tem um outro aspecto que a gente precisa ver também aqui, que ele diz assim, dos médiuns auditivos: eles ouvem a voz dos espíritos, como dissemos ao falar da pneumatofonia. Algumas vezes é uma voz interior, que se faz ouvir no foro íntimo. De outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, como de uma pessoa viva. E algumas vezes há depoimentos de médium vidente que, quando ele observa um espírito passando uma orientação para um médium auditivo, e o médium auditivo está, quando ele está categorizado na condição de ouvir realmente, a audição é exterior. Nesse caso, o médium vidente olha e diz: o espírito materializou, quase que materializou, uma garganta, e ele está falando lá no sensório do médium auditivo. Mas ele escuta com o ouvido físico? Não.
tanto quanto nós também não escutamos com o ouvido físico as insuflações e insinuações do mundo espiritual. Principalmente quando a gente está fora da casa espírita. Porque lá no início do livro dos Espíritos, a gente vai ver que é todo um mundo que, decoramos isso também, é um mundo invisível que nos acotovela. Não sabemos a que horas cada um de vocês acordou e voltou para o corpo físico hoje. Mas qual de vocês garante que todas as decisões que vocês tomaram em vigília hoje foram integralmente da cabeça de vocês? A gente há de contar que o espírita, quando acorda, volta para o corpo, está no Evangelho. A primeira coisa que faz, depois de abrir os olhos do corpo físico, é agradecer a Deus e orar. Mas mesmo assim, diante do panorama que é viver nesse mundo como encarnado, num planeta de provas e expiações, e no nosso caso no Brasil, a gente tem experiências de o quanto a atmosfera é um pouquinho complicada. Então Kardec diz assim: os médiuns auditivos podem assim conversar com os espíritos. Quando tem o hábito de se comunicar com certos espíritos, imediatamente os reconhece pela natureza da voz. Um médium que a gente pode colocar como exemplo, que com certeza conhece ainda, né? Porque ele é um espírito desencarnado agora, Chico Xavier. Será que a gente pode ter dúvida que Chico Xavier não reconheceria ainda, quando ele estava na condição de médium encarnado, quando ele ouvia uma orientação, mesmo sem aparecer, a orientação de Emmanuel? A impressionabilidade de Chico Xavier, será que a gente dá conta? Como é que era isso? E que mesmo assim, numa condição de exemplo e padrão de médium, se colocava num patamar de extrema humildade, dizendo assim: se eu ficar invigilante, o espírito inferior também me assedia. Num outro ponto, ele fala que a faculdade é muito agradável, quando o médium só ouve bons espíritos, ou apenas aqueles que ele chama, mas o mesmo não ocorre quando o mau espírito agarra-se a ele e lhes faz ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis. Lá no capítulo da obsessão, lembra tem um exemplo lá do rapaz, que o espírito provocou junto dele, né? Não tem vítima em obsessão, a gente sabe disso, mas o espírito fazia dele um marionete. Está aqui no livro dos médiuns. O espírito falava na cabeça dele o tempo todo, inclusive fazia ele ajoelhar na frente de mulheres estranhas que estavam passando pela rua. Ele não conseguia parar de ouvir a voz do espírito, com total domínio dele. Kardec está falando aqui no último parágrafo do item dos médiuns auditivos. Nós não suportaríamos um espírito inferior falando no nosso sensório o tempo todo. Daí a gente vê que é importante a gente nem ter esse tipo de faculdade. Nos médiuns falantes, que é o item 166, ele diz assim: os médiuns auditivos que só transmitem o que ouvem não são propriamente falando médiuns falantes. Estes últimos, os falantes, com muita frequência nada ouvem neles. O espírito age sobre os órgãos da palavra, como age sobre a mão dos médiuns escreventes. E isso é muito interessante, e aí a gente vai nos domínios da mediunidade. Já ouviram falar na médium Dona Eugênia? Dona Eugênia, no livro Nos Domínios da Mediunidade, o livro não é ficção. Isso é uma realidade. E é interessante também a gente abrir um parênteses aqui, porque é uma observação de quem? De André Luiz, mas numa visão de quem está de lá para cá. Porque nós médiuns encarnados,
Às vezes a gente fica muito unilateral, já perceberam isso? A gente quer explicar as manifestações dos espíritos sobre nós com uma visão de encarnado e esquecendo, existem orientações de espíritos de lá para cá falando, por exemplo, que é o médium falante. A dona Eugênia, para a gente conversar um pouco sobre ela, que é um médium falante, foi necessário também pegar um dos capítulos do início do livro, porque o capítulo aqui que fala psicofonia consciente. Se quiserem podem anotar, porque a parte que fala da mediunidade dela e do socorro que ela vai, como médium, dar a esclarecimento a um espírito que estava vampirizando praticamente, obsidiando uma mulher. Se não me engano, a mulher, até com ele encarnado, ela era esposa dele. 5 anos ele numa simbiose com ela, e ela adoeceu muito. A dona Eugênia, ela é o médium utilizado, o médium falante utilizado, para dar passividade a esse espírito obsessor. O que chama a atenção aqui é que a dona Eugênia, lá no capítulo de Nos Domínios da Mediunidade, existe um capítulo que o nome é Equipagem Mediúnica. Se vocês puderem dar uma olhada em casa, porque lá a gente vai encontrar uma descrição da mediunidade de dona Eugênia e de alguns outros médios. Dona Eugênia não é médium mecânico não, gente. Às vezes a gente escuta nos corredores da casa espírita e no meio espírita, porque é uma dificuldade enorme dos médios. O que é meu, o que é do espírito? Vez ou outra eu ainda escuto isso de alguns amigos espíritas, até de outros centros espíritas, do nosso não. Mas eu não sei o que é meu, o que é dos espíritos. Porque no fundo a gente queria um espírito que apaga a minha consciência mesmo, cara, eu não sei o que eu estou fazendo. Isso é para um outro momento. Allan Kardec fala aqui do médium mecânico, quando fala dos médios da psicografia, dos médios escreventes. Dona Eugênia não é. Dona Eugênia é intuitiva. Como é que pode, dona Eugênia intuitiva, dar passividade a um espírito altamente violento, com uma carga de ódio enorme? Como que dentro desse item aqui, médium falante, a gente vai ver, por exemplo, que o orientador de André Luiz está dizendo, o espírito é bastante violento, mas ele diz assim, nesse íntere, os condutores, obedecendo às determinações de Clementino, localizaram o sofredor ao lado de dona Eugênia. O espírito com uma carga enorme de ódio, de maldade, querendo prejudicar a esposa encarnada ainda e adoecida, porque não quer se soltar dela. Quando eles olham, os orientadores de André Luiz aqui no capítulo, no livro, ele está dizendo assim, ele já está do lado da médium. A gente começa a fazer uns exercícios, não precisa fechar o olho não, tá, gente? A gente fecha o olho dizendo assim, eu vou tentar imaginar se eu fico do lado desse espírito. Ela vai dar passividade para ele, e ela não fica inconsciente. Pelo contrário, ela é bastante consciente do processo. Porque ele diz assim, notamos que Eugênia, a alma, afastou-se do corpo, ou seja, é uma característica nossa, independente da faculdade mediúnica que a gente tenha. O médium tem o que nele? Que é da nossa natureza espiritual. Eu preciso expandir o perispírito, porque senão eu não entro em comunicação, ficou até redundante, eu não entro em comunicação com o comunicante. Eu vou expandir o perispírito, que é o que Leon Denis chama no invisível de transe. São graus de transe. Ela já está, ela está afastada do corpo já. Ela está junto dele, a distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando sobre o equipamento mediúnico da dona Eugênia, se justapunha a maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Gente, não é pouca coisa não. Ela é um médium falante, ela exterioriza, expande o perispírito, ela é consciente, ela sabe que ela vai dar passividade a um espírito violento,
que ela sabe que ela está num ambiente seguro, por exemplo, como o nosso. A gente pressupõe isso lendo o capítulo. E ele diz assim, o orientador de André Luiz, o espírito já está acoplado perto do sensório dela. E ele já está numa posição como se fosse alguém debruçado numa janela. Claro que contido pelas seguranças do trabalho da casa. Aí, graças a Deus, André Luiz, os orientadores trazem para nós, com detalhe, o que acontece com Dona Eugênia nesse momento da passividade, que a gente vai entender o que Allan Kardec está falando aqui, entre aspas, em teoria, no item dos médios falantes. Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante. Haviam ligações. É o fenômeno da psicofonia consciente ou o trabalho dos médiuns falantes. Embora senhoreando as forças de Eugênia, olha só, o espírito já se aproximou e está tomando posse das forças dela, mas tem um limite para ele. O hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Pela corrente nervosa dela, ele, olha só, os espíritos fizeram, os espíritos superiores, os orientadores, deram uma carga magnética onde? No centro laríngeo dela. Ela precisa estar inconsciente e ser mecânica para fazer isso? Allan Kardec, nos médios inspirados, aqui no livro dos médios, e nos médios intuitivos, a gente vai ver com ele, que quando ele fala até do médium mecânico, eu acho que no século XIX, quando o livro dos médios foi escrito, eles já sabiam que a gente ia ler o livro em pleno mês de julho do ano 2019. Graças a Deus. Porque ele diz assim, mas às vezes um médium intuitivo ou inspirado pode render muito mais. A Dona Eugênia é uma prova disso. Ela é o médium falante e ela rende. Ele está falando também, efetivamente, ele aposta-se temporariamente do órgão vocal da nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio. Quem dá um pouco de equilíbrio para ele é ela, a médium. Por intermédio das energias dela, ele tem esse equilíbrio. Ela comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira, concordando com os caprichos dele, no objetivo de auxiliá-lo. Esse capricho, aqui André Luiz prossegue, né? O orientador dele. O capricho, ele é limitado, porque ela não cede o corpo dela, a mediunidade dela, e entrega para um espírito inferior como ele. Kardec, por exemplo, em nosso estudo aqui dos médios falantes, ele diz que, querendo comunicar-se, o espírito serve do órgão que ele encontra mais flexível no médium. A um ele toma emprestado a mão, a um outro a palavra, a um terceiro o ouvido. O médium falante exprime-se geralmente sem ter a consciência do que diz. Quando a gente tem que tomar muito cuidado e ler nas entrelinhas. Kardec, muito sábio, então tem textos da literatura doutrinária que ele diz, exprime-se geralmente, não quer dizer que é sempre, hein? Porque num parágrafo seguinte ele está dizendo que há médium falante que aqui o médium geralmente sem ter consciência do que diz, e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais. Aí ele diz assim, a passividade do médium falante nem sempre é tão completa. É o caso dela. Há alguns que têm a intuição do que dizem, no próprio momento em que pronunciam as palavras. Isso esclarece um pouco as dúvidas dos médios daqueles centros que a gente conversou ainda agora. O que é meu, o que é do espírito, o que é do espírito, o que é meu. Eu acreditamos que a gente também não vai poder ficar igual o cachorro correndo atrás da cauda,
levando a nossa vida mediúnica toda com essa dúvida: o que é meu, o que é do espírito, o que é do espírito, o que é meu. Ah, mas eu li lá que não pode ter pensamento preconcebido, está na literatura doutrinária. E aí a gente fica, aí a gente não produz. Sabe por quê? Os orientadores do trabalho aqui de Dona Eugênia estão dizendo, é impressionante, o capítulo narra com detalhe dúvidas que são as dúvidas que a gente tem. No momento ali, no final do capítulo, um dos trabalhadores que estão com o André Luiz acompanhando esse trabalho da mediunidade falante na Dona Eugênia, diz assim, ó: ué, mas se ela é intuitiva, e se ela começar a ficar com dúvida se isso veio da cabeça dela ou se é desse espírito sofredor mesmo? Ela pode começar a achar que veio da cabeça dela. Aí ele vai dizer assim, ó: aí ela estragaria o socorro que foi preparado do plano espiritual. Isso tem alguma coisa a ver com a gente? Muita. Tem horas que a gente, desculpe, mas tem momentos que a gente fica tão irritado, tão sensível. E a sensibilidade, é como Kardec fala aqui nos Médiuns Impressionáveis, não é ficar irritado no sentido de ficar nervoso, com o nervo à flor da pele. É uma impressionabilidade porque é um contato com o mundo inferior quase que o tempo todo. Porque a gente precisa aumentar os nossos momentos de quê? De prece e de vigilância. Porque Leon Denis diz também no livro No Invisível que o médium é um ser nervoso. É um instrumento delicado. E é verdade que é. Quando eu comecei no trabalho de sexta-feira aqui na nossa casa, com o tempo, no início ainda, eu fui percebendo que eu saía da atividade de sexta-feira e se passasse um pernilongo perto de mim fazendo um barulho, eu quase que tampava o ouvido. Eu falei, eu estou ficando com o ouvido igual de cachorro. Eu tenho uma filha, agora adolescente, tem 13 anos, e é extremamente barulhenta. Então, sair do trabalho de sexta-feira e estar na sala e escutar a minha filha, por exemplo, deixar cair um copo ou um talher que seja na cozinha, vem um barulho do corredor que incomoda. Ah, o médium é um bebelô, então tem que ficar num lugar, numa bolha? Não, não é isso. Eu tenho que tomar cuidado quando eu estou em trabalho mediúnico. Eu estou o quê? Eu estou expandindo o perispírito para entrar em comunicação com o mundo invisível, que vai ser atendido. E isso não volta, entre aspas, ao normal com facilidade. Não sei se vocês voltam. Tanto quanto no trabalho da cura também. Por isso, na nossa casa, a casa sempre recomenda os cuidados anteriores e os posteriores. Se eu vou chegar para o trabalho mediúnico na cura ou o trabalho de sexta-feira, eu tenho que tomar cuidado até com as conversas que eu tenho na cantina da Casa Espírita. Porque eu tenho que entrar num campo de expansão que não é o meu habitual. E isso dói para o médium. Na economia do médium, isso machuca. E mais, é uma pena até, isso entristece os espíritos superiores. Porque querem, agora mesmo nós estávamos vendo uma abertura de vídeo aqui falando sobre médium, comparando o médium com o quê? Com a enxada, como instrumento. Independente de ser auditivo, de ser vidente e tantas outras qualidades, o importante é o que Emmanuel está nos alertando. É o nível de responsabilidade que eu tenho com a ferramenta. Vale a pena até a gente, às vezes, fazer uns exercícios e perguntar: eu sou médium por quê e para quê? Eu pretendo chegar aonde com isso? Até onde eu, como médium, junto aos espíritos, o que eu posso produzir? Eu estou a serviço de quem? Ainda que eu tenha as faculdades que eu acho que são pequenas, que é doutrinário. É só pegar a questão 198 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec junto com os espíritos. Depois a gente pode até ler um pedaço antes de terminar o estudo.
Lembrando que a faculdade a melhor para mim é a que eu tenho. O fundador de nossa casa, por exemplo, tem uns estudos até comigo em casa, em apostilas, estudos digitados até por causa do encontro de mediunidade, de depoimentos, porque não precisava, ele não fazia exibição de faculdade mediúnica, vocês sabem disso, né? Mas em estudos de trabalho privativo, há estudos que viraram aulas digitadas e que tem lá, ele falando. Aí eu vi, aí o espírito apareceu assim, assim. Então, é uma faculdade mediúnica de ver os espíritos? É. Ah, todo mundo que vê os espíritos vê da mesma forma? Não. O nosso amigo fundador via os espíritos, mas raramente, pelo menos eu não tenho conhecimento disso, porque não acompanhei a mediunidade dele tão de perto, apesar de ter conhecido ainda encarnado. Mas nos estudos que eu tenho digitados, não vi, pelo menos nos que estão comigo, dizendo que além de ver o espírito, ele dizendo assim, é a sua avó, Dona Maria José, não sei do que, porque tem médium vidente que vê o espírito, não dá o nome. Que é o que Kardec fala aqui, ó, no artigo da Revista Espírita. Nem todo mundo que vê espírito, todo médium vidente vê igual, não. Tem médium vidente que vê espírito, só vê espírito que é evocado. O senhor Adrien vê espírito, pulula o cotidiano do senhor Adrien. Se ele fosse nesse supermercado aqui do lado agora, ele vê espírito o tempo todo. E ele sabe quem é encarnado e quem é desencarnado. Na mediunidade do nosso amigo fundador, pelo menos o que a gente saiba, não era esse cotidiano o tempo todo. Ah, estamos diminuindo ele? Não. Estamos exemplificando um estudo doutrinário. Todo mundo que escuta, médio auditivo, todo mundo escuta igual? Não. O item do livro dos médios está lembrando aqui para a gente. Tem médium auditivo que escuta onde? Na consciência. No sensório. Nem sempre é uma voz exterior. A gente vai precisar muito arrumar essas ideias na nossa cabeça. Porque senão elas vão ser apenas conceitos que a gente ouviu ou que a gente leu. Ainda que a gente perceba de verdade, eu não sou vidente, não sou auditivo, não faz mal. A gente precisa ter isso bem amalgamado nos nossos estudos, porque nós somos os médios, nós somos os defensores da mediunidade espírita. Aqui, a gente tem também, com Emmanuel, essas questões que a gente não pode deixar de dizer que são questões altamente do campo moral, porque ele diz que a visão não é exclusivamente dos olhos. Refletir é ver com a consciência. Ele vai num crescendo na mensagem e diz assim, refletir, imaginar e calcular. Ele coloca uns verbos no infinitivo que eu fiz até no meu, se quiser posso mostrar para vocês, eu fiz uma chave do lado dos verbos, porque isso tudo que ele está falando, refletir, ver com consciência, imaginar, calcular, recordar, ver com raciocínio, com sentimento, quem dá isso para a gente é a doutrina espírita. A doutrina espírita está pedindo isso para a gente. Aqui, ó. Quem deseja realizar aquisições psíquicas de clarividência com proveito nos celeiros da vida, ilumine o próprio coração, a fim de que o entendimento, em se exteriorizando através de nossos sentidos, nos regenere o mundo interior, reajustando-nos o idealismo e equilibrando-nos os desejos, na direção do bem infinito. A gente vai avançando na mensagem aqui com Emmanuel, o que a gente vai percebendo? Que na medida que eu caminho com a sensibilidade e com a impressionabilidade que me é peculiar, é a que eu tenho. É a faculdade mediúnica que eu tenho, é essa que eu vou poder contar. Mas quando eu junto isso a melhorar, a trabalhar a questão do sentimento, por isso que ele compara com quem? Com o vidente divino. Quando eu junto isso com a questão moral,
esse campo de visão se alarga, não no sentido de visão aquela que eu achava que eu preciso ver espírito o tempo todo, que eu preciso escutar espírito o tempo todo. É meio que paradoxo isso, mas é engraçado porque ao mesmo tempo eu vou ver e ouvir os espíritos o tempo todo. O grande segredo está na questão do sentimento. Aí ele diz assim: enquanto nos confiamos às paixões perturbadoras, tateando nas trevas do egoísmo ou do ódio, varando o gelo da indiferença, atravessando o incêndio da incompreensão e do desvario, ou vencendo os pântanos do desregramento e da intemperança, não poderemos senão... Emmanuel ele é muito objetivo, mas ao mesmo tempo ele é bastante intenso, incisivo, porque ele está dizendo que enquanto a gente estiver nessas condições, não poderemos senão ver superficialmente. E o médium que vê, eu estou me incluindo também, gente, ver superficialmente é um perigo, porque quando a gente vê superficialmente, a gente não sabe com quem a gente está lidando. Lembra do capítulo do Evangelho? Haverá falsos cristos e falsos profetas, muitos se levantarão em meu nome. A gente tem visto com outros orientadores e expositores aqui na Casa Espírita que nenhum de nós, em questão de moralidade e de identidade, de identificar os espíritos, que aliás é o segundo processo mais difícil. Um dos escolhos mesmo da mediunidade é a obsessão, o segundo é a identidade dos espíritos. Então os espíritos têm condições de mudar a forma perispirítica e aparecer para mim dizendo que é o seu altivo. E se eu não adestrar esse sentimento, como Emmanuel está falando, por mais que eu diga que eu tenho crachá azul, que eu sou o cara, eu vou acabar fazendo o que ele falou. Porque as armadilhas do espírito inferior, elas são o quê? Elas são muito completas. Por que elas são muito completas? Porque uma característica do espírito inferior é não aproximar no sentido de dar a primeira pancada. Primeiro investiga para ver como é que é Edson Damião. Depois a gente chega perto dele. Se eu tenho a ambição de querer ser médium vidente, não vai faltar espírito querendo aparecer para mim. É uma pena. Porque no Centro Espírita Leão Denis nós não precisamos disso. Aliás, o nosso contato patente com o plano espiritual, a gente já tem. Que é a nossa própria mediunidade e as atividades mediúnicas que fazemos na nossa casa. Se a gente prestar atenção, a gente vai conseguir ver e ouvir os espíritos. Por exemplo, na nossa reunião hoje, todos nós fomos convidados a ler uma folhinha, porque a gente fala numa coisa assim simples, né? Ó, todo mundo lá, às vezes quando a gente traz um parente de primeira vez, a gente diz assim para o parente, quando chegar lá, eles vão te dar uma folhinha. Olha o conteúdo que a Emmanuel está falando na folhinha. Ou então a gente pegou uma frase muito pronta e diz assim, a página de abertura é para botar todo mundo na mesma direção e harmonizar a cabeça. Então, as diretrizes que compõem cada tarefa mediúnica ostensiva que nós médiuns fazemos aqui na nossa casa, por exemplo, quem trabalha sexta-feira, já está até acabando o livro. O livro é Palavras do Coração. Então, se eu faço a leitura antecipada, é a possibilidade de evidência que eu tenho, antecipada. E de eu escutar os espíritos, isso é ser médium auditivo. Vou ler antes a lição do estudo que eu tenho que trabalhar. São responsabilidades nossas como médios e que não excluem aqueles que se beneficiam dos médios. Porque na folha de rosto do livro dos médios está dizendo que é o guia dos médios e dos evocadores. Ou seja, daqueles que vão se beneficiar dos instrumentos dos espíritos para terem o contato e orientações para decisões seríssimas de suas próprias vidas. Isso é muito sério. O nosso horário está fechando, né? Nós convidamos a todos
Vamos tentar passar aqui essa literatura. O artigo da Revista Espírita, que nós fizemos aqui a referência, é o de dezembro de 1858. O título é Adrien, Médium Vidente. O capítulo de Nos Domínios da Mediunidade, um deles é Equipagem Mediúnica e o outro é Psicofonia Inconsciente. A base do nosso estudo são os itens do Livro dos Médiuns que vimos hoje. Então vamos ler o livro só a partir da 164, conforme o amigo estava falando hoje lá na reunião? O capítulo não começa na 164, começa na 159. E a característica de Kardec é interessante, porque cada vez que você pega o conteúdo doutrinário, ele abre assim um parênteses bem pequenininho, a gente fica com uma cara de porque ele diz assim, já te dissemos, aí ele bota você para ir lá na outra pergunta, aí tu tá com sono, tu tem que acordar cedo no dia seguinte, e tu tem que vencer a preguiça e ir lá na outra questão para ler. Lá no encontro de mediunidade recentemente, a gente tomou um espírito dos espíritos, porque a gente estava pegando o livro no Invisível. Já viu o livro no Invisível? Não tem umas letrinhas pequenininhas, tipo nota de rodapé? Com o nome de um monte de gente que pesquisou o fenômeno mediúnico no século XIX? A gente passava batido, não lia. Eu estou lendo só o que o Leon Denis está falando. Agora o que está falando ali, eu não vou ler não. Será que a gente entendeu mesmo? Ele está falando que o William Crookes está dizendo isso no livro dele. A gente vive numa era tecnológica, às vezes não precisa comprar o livro, tem um site aí que eu não quero dizer o nome agora, que tem um monte, está tudo em PDF lá. O próprio site da nossa casa espírita. Então, se o não invisível está dizendo, que Sakoff disse, William Crookes mediu. Então, fechando o nosso entendimento, vamos aumentar o nosso contato com a leitura espírita doutrinária, porque é o único meio seguro da gente de verdade identificar qual é a faculdade mediúnica que a gente tem. Então que Deus e os Espíritos que trouxeram vocês aqui possam levá-los aos ambientes de origem e que vocês, entre aspas, funcionem como multiplicadores do conhecimento doutrinário espírita acerca da mediunidade com Jesus. Deus abençoe cada um de nós. Lógico, né? Não tem como segurar o ponteiro, né? Porque estava muito bom o estudo do nosso irmão, muito bem intuído, que Deus o abençoe e que ele possa estar em outros estudos aqui conosco, né? Que Deus abençoe, meu irmão, tá? Bom, vamos passar agora a segunda parte da nossa reunião, que tem o momento dos passes, e durante o passe nós refletimos em torno do Evangelho. Quem vai desenvolver o estudo para nós é a nossa companheira Aline. E no Evangelho nós vamos estudar o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e o item aí, o 17, que vai continuar tratando do tema a indulgência. Antes de lermos, gostamos sempre de lembrar a todos que a tarefa mediúnica está a cargo dos companheiros médiuns, que já estão preparados para o trabalho. Nós outros que formos portadores de mediunidade, pedimos que, por gentileza, não deem passividade, tá bom? Então, vamos à leitura do Evangelho. Sede indulgentes com as faltas dos outros, quaisquer que sejam, julgai com severidade unicamente as vossas ações. O Senhor será indulgente convosco, assim como usarde de indulgência para com os outros. Apoiai os fortes, encorajai-vos a ser perseverantes, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leve em consideração o mínimo remorso. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas brancas asas sobre os erros dos humanos, ocultando-os assim dos olhos daquele que não pode ver o que é impuro.
Compreendei todos vós a misericórdia infinita do vosso Pai, e não esqueçais jamais de lhe dizer por vossos pensamentos e principalmente por vossos atos. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, e que não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que elas contêm. O que pedis ao Senhor quando implorais que Ele vos perdoe? Será somente o esquecimento das vossas ofensas? Esquecimento que vos deixa no nada, porquanto, se Deus se limitasse em esquecer as vossas faltas, Ele não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser o preço do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se praticou, mesmo que esse mal fosse esquecido. Rogando perdão pelos vossos erros, pedi a Deus o favor das suas graças, para não voltardes a cair. A força necessária para entrar em um novo caminho, um caminho de submissão e de amor, no qual podereis unir a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em cobrir os seus erros com o véu do esquecimento, porquanto, frequentemente, esse véu é muito transparente aos vossos olhos. Juntamente com o perdão, oferecer-lhes o amor. Fazei por eles mesmo o que pedi a vosso Pai Celeste para fazer por vós. Substituí a cólera que desonra as criaturas pelo amor que as purifica. Pelo exemplo, pregai essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai como Ele mesmo fez durante todo o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo. E como ainda a prega incessantemente, desde que só é visível aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, caminhai sobre suas pegadas, elas vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde desfrutareis de repouso após a luta. Com ele, pegai a vossa cruz todos vós, e subi penosamente, mas também corajosamente o vosso Calvário, no alto do qual está a glorificação. Essa mensagem foi dada por João, bispo de Bordeaux, no ano de 1862. Então agora vamos pedir aos nossos irmãos médiuns que sigam a orientação da companheira que está organizando a arrumação no salão, silenciosamente. Nós outros que estamos aqui na assistência, não vamos nos ligar a esse movimento que ainda é necessário na nossa casa. Os companheiros que nos acompanham através da internet, se liguem aqui à nossa casa, na certeza absoluta de que receberão o amparo, a consolação, a sustentação, onde quer que estejam. Se liguem aqui à casa. Fechem os olhos, nós todos aqui, né? Vamos fechar os nossos olhos, acerenar o nosso coração, nos ligarmos à figura iluminada do Senhor Jesus junto a nós, lembrando que esse momento do passe, os nossos amigos espirituais, os diretores espirituais da casa, os trabalhadores, se aproveitam desse momento para nos abraçar, para nos intuir, para nos aconselhar, para nos renovar as forças, as nossas energias. Então é importante a gente estar com o nosso coraçãozinho assim, bem sereno, nos esquecer das situações lá fora, dos problemas lá fora, e nos ligarmos só aqui, pensando no Evangelho, ligados ao que nos será dito. Só mais alguns instantes, estamos aí terminando com a organização do salão,
os companheiros da internet também saibam que só mais alguns minutos já iniciaremos o estudo do Evangelho e o momento do passe. Esse momento do passe que é tão bom para todos nós, não é? Graças a Deus, então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, já que estamos todos já arrumadinhos, organizadinhos na nossa casa. Vamos dizer assim: amado Mestre Jesus, querido amigo, mais uma vez nos dirigimos ao teu amoroso coração para, como sempre, te dizer muito obrigada por essa oportunidade bendita que é a hora do passe. Esse momento tão bom para todos nós, Senhor, onde sintonizamos com os nossos amigos espirituais, com os trabalhadores amorosos dessa casa, onde com certeza receberemos os fluidos balsâmicos, benéficos e renovadores das nossas forças. Assim, bom e amado Mestre, agradecidos estamos por esse momento. Te pedimos, Jesus, também que envolva os irmãos médios que, junto com a espiritualidade amiga, estão responsáveis pela tarefa. Envolva também a nossa irmã Aline, que vai desenvolver o estudo do Evangelho para todos nós. Assim, querido Mestre Jesus, estamos prontos e em teu nome, bom e amado Mestre, em nome da diretoria espiritual da nossa casa, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciarmos essa hora, a hora do passe. Fica conosco, Jesus querido, abençoa-nos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que estejamos receptivos ao bem que nos é direcionado nesse momento. Queridos companheiros, no Evangelho da noite de hoje, o Espírito João vem nos falar acerca da indulgência, da inclinação ao perdão. Perdão do qual todos nós somos necessitados, já que compreendemos que em nossa marcha evolutiva todos falhamos, todos nos equivocamos. Compreendendo então que somos passíveis de erros, necessitados do perdão de todos aqueles que nos acompanham, no sentido de entendimento das nossas faltas, de nossas falhas, não como maldade, muitas das vezes, mas como desconhecimento da lei, desconhecimento dos objetivos da vida, o objetivo da encarnação. Algumas vezes tropeçamos. Então, que com relação às nossas atitudes, ações, tenhamos uma vigilância maior, para que não levemos sofrimento ou distúrbio àqueles que nos rodeiam. Mas com relação a todos que convivem conosco, ambiente familiar, profissional, social, tenhamos a boa vontade de compreender. João nos pede para que ajudemos aos fortes a serem perseverantes, a seguirem com as suas tarefas de responsabilidade, mas que também auxiliemos aos fracos a serem determinados, terem fé e seguir adiante.
Na verdade, é a situação de todos nós. E dessa forma, caminhando com compreensão, com amor, com paz, com doçura, seguramente chegaremos ao final da nossa jornada com mais alegria, semeando paz a todos aqueles corações que partilharam conosco o caminho. Que dessa forma, então, possamos distribuir amor, caminhar adiante sem ódios, rancores e mágoas, e que nesse momento possamos envolver todos aqueles corações que de alguma forma necessitaram do nosso perdão, compreendendo que talvez amanhã os necessitados de perdão, de amor, sejamos nós. Então que possamos copiar o nosso Mestre Jesus no sentido da pacificação, do amparo, de uma jornada de passos firmes e seguros em direção ao amor, em direção à luz, em direção a Deus. Que possamos levar a paz em nossos corações e o entendimento de que tudo caminha para o bem. Muita paz a todos. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento da nossa reunião da noite, não é? Bom e amado Mestre Jesus, querido amigo, chegamos então ao final dessa reunião de estudos em torno do Livro dos Médiuns. Essa reunião, Senhor, que foi tão boa para todos nós, com tanto aprendizado. Essa reunião, Senhor, que pudemos receber da espiritualidade amiga e generosa os fluidos balsâmicos, benéficos e renovadores. Essa reunião, Senhor Jesus, que fomos abraçados, acolhidos e sustentados pelos teus mensageiros de luz. Então, Senhor, como foi bom chegarmos essa noite aqui nesta casa. Como é bom, Senhor, ter a luz da doutrina espírita na nossa encarnação, nessa vida, Senhor. Então, é por isso, bom e amado Mestre, que nós queremos encerrar a nossa reunião, como sempre fazemos, agradecendo. Agradecendo por tudo o que recebemos nessa noite. Mas também, Senhor Jesus, Tu sabes que nós somos ainda difíceis. Tu sabes, Senhor, que nós somos complicadinhos. Tu sabes, Senhor, as nossas lutas lá no fundo do nosso coração. Então nós te pedimos, Jesus, nos ajude. Nos ajude a nos mantermos firmes, Senhor, na escolha de melhorarmos. Na escolha, Senhor, de desenvolvermos os bons sentimentos, o bom pensamento. Na escolha, Senhor, de continuar estudando e procurando compreender o Teu Evangelho de luz e de amor. Assim, Senhor Jesus, depois de todas essas bênçãos recebidas nessa noite, só nos resta Te agradecer e em Teu nome, Senhor Jesus, em nome da diretoria espiritual da nossa casa, de Leon Denis e de Allan Kardec, mas sobretudo em nome de Deus, nós pedimos a permissão para encerrarmos a nossa reunião de estudos e passes, encerrando com as palavras: entrego, confio, aceito e agradeço. Vamos em paz. Que Deus nos abençoe.